Olá, hoje nós vamos falar de sistema endócrino. Bom, o que é sistema endócrino? Então, o sistema endócrino é onde se encontra, né? Então, é um sistema onde se compõe por órgãos, né? E órgãos que têm uma das suas atividades e uma das suas características a produção de uma secreção que chamamos de hormônio, né? Então, são os órgãos que produzem hormônio, tá? Então, esses hormônios, eles são responsáveis por auxiliar e controlar algumas funções do nosso corpo, ok? Aqui nós temos os principais órgãos, né, do sistema endócrino. Então, nós temos o hipotálamo, hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenais, pâncreas e gônadas, tá? Então, nós chamamos esses órgãos produtores de hormônio, né, de glândulas, né? Então, nós temos a glândula hipotálamo, glândula hipófise, tireoide e assim por diante, tá? E as gônadas, pessoal, nada mais é que as glândulas que auxilia nos hormônios sexuais. Então, nós temos a gônada feminina, que no caso seriam os ovários, e a gônada masculina, que seria o testículo, né? Então, são glândulas que produzem hormônios, né? Hormônios esses sexuais, que vai trazer todas as características, né? No caso aí dos ovários, os hormônios femininos, trazendo as características femininas, e o testículo produzindo hormônio masculino e trazendo aí as características masculinas, tá? A primeira glândula que nós vamos falar é a hipófise. Então, a hipófise é uma glândula que se encontra no cérebro, né? Então, ela é bem pequenininha, do tamanho de uma ervilha, tá? E ela recebe o controle, os comandos de uma glândula acima dela, né? Vamos dizer assim, numa situação de hierarquia. Antes da hipófise, nós temos a glândula que é o hipotálamo, tá? Então, o que acontece? Essas glândulas que se encontram na região cerebral, ela recebe informações de todos os órgãos, de todas, né, vísceras, órgãos, né? Então, de todas as vísceras, do que está acontecendo com as células sanguíneas, né? Então, qualquer informação onde está informando aí algum descontrole, né? No caso aí, variação de homeostasia. Então, homeostasia é o quê? É algo que está controlado, que está nivelado. Quando há uma variação dessa homeostasia, quer dizer o quê? Que está vendo aí um desnivelamento, um descontrole, né? Uma descompensação, tá? Então, isso também o cérebro recebe essas informações, tá? Então, pode ser variações de mudanças, valores glicêmicos, né? Ou até mesmo um ovócito. O ovócito é o quê? É o ovo do óvulo, né? Então, antes do óvulo ser óvulo, ele é um ovócito. Então, quando existe uma liberação do ovócito, né? Então, o ovário liberou um ovócito para que esse ovócito passe por um processo de amadurecimento para virar um óvulo. Esse processo de amadurecimento necessita de ativação de várias substâncias, né? Então, o que acontece? Quando o ovócito é liberado, o cérebro recebe essa informação de que tem um ovócito lá no sistema reprodutor feminino e ele começa a liberar e ativar, né, todas essas substâncias que é necessária para que o ovócito vire um óvulo, ok? Então, como eu disse antes da hipófise, nós temos, né,
o hipotálamo, né? Então, o hipotálamo ele também é uma glândula pequena, se encontra lá bem no meio do cérebro, né? E ele libera informações, ele atua sobre a hipófise. Além da hipófise, nós temos a adenohipófise, a neurohipófise, que são também outras glândulas secundárias. Nós aqui estamos falando das principais, né? Mas só para vocês saberem que existe também essas duas glândulas secundárias também, tá? Bom, então o hipotálamo tem essa função, ele libera, como se ele, através dos comandos que ele recebe, ele vai liberando, né, e estimulando exatamente qual glândula, né, que deve ser ativada, né, para que resolva aquela situação, aquele descontrole que está acontecendo aí, né, no corpo da pessoa. Tá? Na sequência, vamos falar da tireoide, tá? Então, a tireoide é uma glândula, tá? Que se encontra abaixo do pomo de Adão, né? Pomo de Adão, gente, é esse gogozinho aqui, né? Geralmente os homens têm ele mais visível, tá? Então, ela tá logo atrás do pomo de Adão. Então, ela tem esse formato de borboleta, né? Que a gente fala. Então, ela como esse que vocês estão vendo aqui no meio é a traqueia. Então, ela meio que abraça a traqueia, tá? Então, tem a sua porção do lado direito e a porção do lado esquerdo aí da tireoide, tá? Então, a função da glândula da tireoide é produzir e liberar hormônios tireoidianos na corrente sanguínea. Então, esses hormônios, o mais conhecido é o quê? O T3 e o T4, tá? Então, esses hormônios, ele agem em quase todas as células do corpo, ajudando a controlar as suas funções. Se os níveis desses hormônios estiverem baixos, nosso organismo vai funcionar lentamente. E se for o contrário, ele vai funcionar, né, mais ativamente, tá? Então, quando ele está baixo, nós denominamos que a pessoa está numa condição de hipotiroidismo, tá? E nesse caso, quando há o aumento, né, onde o corpo trabalha mais rápido, a pessoa está numa condição de hipertiroidismo, tá? Tanto um quanto o outro não é legal, né? Vai trazer aí problemas, sintomas, deve ser resolvido, tá? Então, aqui seria os sintomas, né? Que pode aparecer numa situação de hipotiroidismo. Então, cabelo seco, irritabilidade, cansaço, pele seca, áspera, tá certo? A pessoa tem a questão do pouco de engordar ou uma certa dificuldade de perder peso, tá bom? E temos o hipertiroidismo, que é quando a pessoa tem a perda de peso, né? Porque o corpo está funcionando, então o organismo da pessoa está funcionando mais ativamente, mais rapidamente do que necessita, né? Do que é o ideal. Então, a pessoa tem perda de peso, olhos salientes, né? Que é oligoftalmia, que é quando os olhos ficam esbugalhados, sabe? A pessoa sofre por suores intensos, né? Então, sudorese. E aí tem também esse aumento da tireoide, né? Que é quando a pessoa fica com literalmente aquele aumentada, que é o edema, né, da tireoide, que chama-se de bócio, tá? Por conta desse aumento aí da tireoide, tá bom? Nessa mesma região, porém, na parte de trás da tireoide, então imagine que aqui é a traqueia, a tireoide está aqui. Se pudesse remover ela, desencaixar da traqueia, nós íamos enxergar as paratireoides, que também são glândulas que secretam o paratormônio, tá? Esse hormônio ele tem a responsabilidade de regular as taxas, os níveis de cálcio do sangue, né?
Então, quando o organismo está entrando aí no nível baixo de sangue, o que que ele faz? Ele estimula os ossos a liberar cálcio na corrente sanguínea, ok? E assim, deixando esses níveis de cálcio aí, ok, na corrente sanguínea, ok? Também faz com que o nosso intestino aumente, né? Dá uma atenção maior quando a gente consome, né, os alimentos ricos em cálcio, o nosso intestino vai tentar, né, absorver todos os cálcios possíveis e imagináveis, não vai deixar nada passar em branco. Por quê? Por conta da ação desse paratormônio, ok? Na sequência aqui, nós vamos falar das suprarrenais, que são duas glândulas localizadas próximos aos rins, na verdade, grudada aos rins, que é essa aqui, ó, chamada de adrenais. Algumas literaturas têm esse nome, né, de adrenais. Então, os rins é esse aqui, tá? Esses dois marronzinhos aqui. As adrenais está logo acima, tá bom? Então, nós temos a glândula do lado direito e a glândula do lado esquerdo, ok? Tem vários hormônios que são liberados aí pelas suprarrenais, também aí na intenção de controlar o funcionamento do nosso organismo, tá? Aí nós vamos falar agora das duas glândulas, né? As gônadas. No caso, a glândula feminina, que é o ovário, e a glândula masculina, que é o testículo. Então, os ovários, como dito aí, eles são as glândulas femininas responsáveis por liberar o hormônio feminino, tá? Então, os hormônios sexuais femininos, tá? Que é liberado pelos ovários é o estrogênio e a progesterona, que são os hormônios responsáveis aí pelo ciclo menstrual, características femininas, ok? Então, mais precisamente, qual que é a função do estrogênio? Então, todos eles auxiliam aí nas características, né, função aí do ciclo menstrual. Porém, o estrogênio, ele atua com mais eficiência nas características da mulher, então, o aumento da mama, cintura, né? Então, as características femininas que são totalmente diferentes dos homens, né? Da masculina. Então, o hormônio do estrogênio tem essa função aí, né? Ele atua com mais eficiência nessas situações, nessas questões. Já a progesterona, ele já fica mais ativo, mais eficiente na questão da gestação, a preparação do útero, né, para receber o embrião, a preparação da mama para a amamentação, né, para a produção do leite materno, tá bom? Também faz com que o útero fique ok, né, não tenha vamos dizer assim, contrações e nada do tipo, para que não ocorra a expulsão do embrião, tá bom? Então, é basicamente isso, o estrogênio para as características que diferem a mulher do homem e a progesterona nessa questão aí da gestação. Então, eles são bem mais ativos com essa diferença aí, tá? Já o homem, ele produz um único hormônio, que é a testosterona, tá? A testosterona atua muito na espermatogênese, então na produção aí dos espermatozoides, né? Então ela atua ali para manter o testículo saudável, né? Quando a criança, né, tá na fase aí de desenvolvimento, então vai fazer com que a criança, que o testículo da criança cresça, enfim, quando tem lá aquele período ainda na gestação, né, naquela evolução e desenvolvimento das genitálias, né, a testosterona vai ficar ali também produzindo, vamos dizer assim, né, desenvolvendo as características do órgão sexual masculino, então toda a região de testículos e os órgãos internos também, que nós vamos ver na aula de
de anatomia dos sistemas, né, dos órgãos sexuais, masculinos e femininos, tá bom? Então, a testosterona tem essa função, desde a criança, já na barriga, quando é um menino, né, já nas primeiras semanas de vida, já vai iniciar a liberação dessa testosterona, ok? Então, quando chega na fase adulta, essa testosterona vai atuar como? Além de manter lá o testículo saudável, produzindo espermatozoides, enfim, vai trazer também as características masculinas, então os pelos na região do peito, barba, né? Então, aparecimento de pelos aonde deve ter, aí no caso dos homens, tá? O pâncreas é né, outra glândula aí, a gente chama de uma glândula mista, né? Por ela fazer funções endócrinas e exócrinas. Isso quer dizer, endócrinas são funções e atua de dentro da corrente sanguínea, e exócrinas que lança, né, funções e hormônios não diretamente na corrente sanguínea, mas em outras regiões do corpo, tá? Por isso que tem essa questão aí de glândula mista, por ter funções endócrinas e exócrinas, tá? No pâncreas nós encontramos uma estrutura chamada de ilhota de Langerhans, né? É exatamente essa estrutura que secreta, né, o hormônio que o pâncreas é responsável em liberar, que é a insulina e o glucagon, tá? Acredito que todo mundo já ouviu falar de insulina, mas não é só a insulina que é importante para o nosso organismo, o glucagon também, tá? Acredito que todo mundo sabe aí parcialmente qual é a função da insulina. Então, a função da insulina é o quê? É regular os níveis glicêmicos. Então, a glicemia está alta, né? Os níveis de glicose na corrente sanguínea está alto. A insulina faz com que essa glicose seja metabolizada pelas células, tá? E nós temos o glucagon, que faz o efeito oposto, né? O glucagon, ele meio que é o antagonista da insulina. Quando os níveis de glicemia está baixo, ele atua para que esses níveis aumentem, tá? Então, basicamente, essa é a função do pâncreas, liberando aí a insulina, né? O local exato que sai, né, que é liberada essa insulina, são as ilhotas de Langerhans. É importante vocês saberem dessas ilhotas de Langerhans, porque muitas das vezes, quando vocês se depararem e estudar, por exemplo, a patologia diabetes, vocês vão ver que algumas diabetes têm uma alteração na ilhota de Langerhans. Né? Então, não exatamente o hormônio que tem problemas, né, que tem dificuldade, mas sim a estrutura que libera esses hormônios, ok? E por último aí nós vamos falar do timo, né? Então, o timo é uma glândula que está atrás desse osso aqui que nós mostramos aí na aula de sistema esquelético, né, que é o externo, ele está atrás desse osso, né? É uma glândula que funciona muito bem, muito ativamente, quando a pessoa ainda é criança, né? Então, é uma glândula que atua muito, que a sua função, né, mais importante é a produção de linfócitos, né? Que são, linfócito nada mais é que o quê? Que células do sistema imunológico, né? Então, o seu trabalho é isso, é auxiliar na produção dos linfócitos. E os linfócitos, por ser uma célula muito importante, né, um membro muito importante do sistema imunológico, no período de criança é quando a gente está criando e desenvolvendo as nossas resistências. Então, por isso que é uma glândula muito ativa quando criança, ok? Então, de sistema endócrino é só. Obrigada.